Olá, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre cálculo de massa molar de átomos, de moléculas e de compostos. Essa aula, ela foi baseada, utilizou como fonte o livro Química Geral e Reações Químicas, do autor Coates, esse que vocês podem ver na figura ao lado, e ele está disponível na biblioteca virtual da Univille. Então, vamos lá. Para a gente conseguir calcular a massa molar de átomos, primeiro a gente tem que entender o conceito de mol. Né? Mol é uma palavra que equivale a um número. Atualmente, esse número ele é bastante exato e preciso, com essa quantidade enorme aqui de casas depois da vírgula, né? Mas nos nossos cálculos, obviamente, a gente não vai usar todos esses números que aparecem depois da vírgula, a gente vai usar o valor de 6,02 vezes 10 na 23. Mas então, o mol é uma palavra que equivale a esse número. Assim como quando a gente fala, né, dúzia, automaticamente a gente lembra do número 12. Aqui, nas nossas aulas, quando a gente escutar a palavra mol, automaticamente a gente imagina o valor 6,02 vezes 10 na 23. Obviamente, né, que é uma definição utilizada na área química, né, e, portanto, é uma quantidade utilizada para espécies químicas. Então, eu posso ter um mol de átomos, um mol de moléculas, um mol de compostos, né, de um composto iônico específico ou ainda dos seus íons, né, um mol de cátions, um mol de ânions, enfim. Mas isso é o que tem que ficar claro agora, né? Escutou a palavra mol, automaticamente, né, imagina o valor 6,02 vezes 10 na 23. Mais especificamente agora, nesse item, a gente vai calcular a massa molar de átomos. Então, um mol de átomos vai equivaler, ou equivale, né, melhor dizendo, a 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Os átomos a gente acabou de estudar, né? Eles se encontram organizados e distribuídos na tabela periódica. E na figura ao lado, a gente observa, então, né, um mol de diversos elementos químicos. Um mol de enxofre, né, que é esse pozinho amarelo, um mol de magnésio, um mol de estanho, um mol de silício, um mol de cobre. Em todos esses copos de Becker, esses 5 copos, a gente tem a mesma quantidade de cada um desses elementos. No primeiro copo, a gente tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de enxofre. No segundo copo, a gente tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de magnésio. E assim sucessivamente. No último copo que está na mão da pessoa, né, a gente tem 6,02 vezes 10 na 23 átomos de cobre. Claro que esses elementos apresentam massas e volumes diferentes. Então, visualmente, parece não estar tudo igual. Mas o número de átomos é idêntico dentro de cada copo de Becker. Aqui nós temos, então, um exemplo de cálculo de massa molar de elemento químico. Então, o que é a massa molar de um elemento químico? É a massa em gramas equivalente a 1 mol daquele elemento, ou átomo. Né? Ou seja, é quanto pesa em gramas 6,02 vezes 10 na 23 átomos. A massa molar ela é abreviada por um M maiúsculo em itálico e a unidade utilizada é o grama por mol, ou gramas por mol.
A massa molar de um elemento é a quantidade em gramas numericamente igual ao peso atômico, porque a gente está falando de um único elemento químico, né? Então, tomando como exemplo o sódio, né? A massa de 1 mol de átomos de sódio, como aparece aqui, a massa de 1 mol de átomos de sódio, ou seja, a massa de 6,02 vezes 10 na 23 átomos de sódio é 22,99 grama-mol, aproximadamente 23 grama por mol. Da mesma maneira, né, a massa molar do chumbo, ou seja, quanto pesa 1 mol, isto é, quanto pesa 6,02 vezes 10 na 23 átomos de chumbo, a gente tem como valor aqui, como resposta, 207,2 gramas por mol. O mol ele é um conceito muito importante, né, para química analítica, na química analítica quantitativa, e é essencial quando a gente trabalha com conversão, né, conversões do tipo mol para massa, massa para mol. Então, aqui a gente tem um esquema, né, mostrando essa conversão. Para se converter mols, número de mols em massa, é só a gente multiplicar o número de mols pela massa molar. Quando eu preciso fazer o contrário, eu tenho um valor em grama, quero converter esse valor em grama para mol, eu divido pela massa molar. Então, aqui a gente tem alguns exemplos. Vamos converter 0,35 mol de alumínio em grama de alumínio. Multiplico esse valor, 0,35, pela massa molar do alumínio. Na tabela periódica, a gente encontra esses valores. 1 mol de alumínio, né, que seria a massa atômica. Mas como foi dito aqui, a massa molar de um elemento é a quantidade em gramas numericamente igual ao peso ou massa atômica que a gente encontra na tabela periódica. Então, lá na tabela periódica, a gente vai encontrar que a massa atômica ou o peso atômico do alumínio é 27. Isso equivale que a massa molar do alumínio é 27 gramas por mol. E eu vou usar esse valor aqui para esse cálculo de conversão de mol em grama. Se agora eu quisesse o contrário, eu tenho um valor em grama, preciso converter em mol. Então, 16,5 gramas de carbono, divide pela massa molar do carbono e a gente tem o valor, então, em mol, 1,37 mol de carbono. Aqui nós temos mais dois exemplos, então aqui aparece o estanho, né? É uma amostra de estanho. E vamos imaginar, então esse é o estanho, esse é o chumbo, né? Visualmente, como eles se encontram na sua forma pura, né? Mas vamos supor que eu tenha uma massa de 3,6 grama de estanho. Preciso converter isso para mol, divido pela massa molar do estanho, que a gente encontra lá na tabela periódica. Né? Na tabela periódica a gente encontra a massa atômica ou peso atômico, mas esse valor é numericamente igual à massa molar, muda a unidade. Né? A unidade aqui, como a gente está falando de massa molar, vai ser gramas por mol. E se eu quiser transformar ou descobrir o número de átomos de estanho, eu multiplico o número de mols por 6,02 vezes 10 na 23. Aqui, vamos imaginar que eu tenho 2,5 mols de chumbo, a gente vai converter esse valor em mols para grama. Multiplica pela massa molar do chumbo, também com auxílio da tabela periódica, e a gente, então, tem a equivalência. 2,5 mols de chumbo equivalem a 518 gramas de chumbo. Agora, nesse próximo item do capítulo 2 do livro que eu citei no início da aula, fala
ainda continua falando de massa molar, porém agora de moléculas e compostos. Então, aqui eu tenho um composto molecular, como a gente já viu, tá? Formado só por não metais. Então, não se trata de um composto iônico, a gente está falando de um composto molecular. Para a formação desse composto molecular, mais especificamente o CH4, ou seja, o gás metano, é necessário, né, a gente encontra nessa fórmula molecular um átomo de carbono mais 4 átomos de hidrogênio. Então, para formar uma molécula de CH4, a gente precisa de um átomo de carbono e 4 de hidrogênio. Analogamente, eu posso dizer que ao invés de um átomo de carbono mais 4 de hidrogênio para formar uma molécula, eu uso 1 mol de carbono mais 4 mols de hidrogênio e eu consigo formar 1 mol de CH4. Como a gente sabe que 1 mol equivale a 6,02 vezes 10 na 23, eu posso dizer que se eu juntar, e o rendimento for de 100%, né? Mas teoricamente, se eu juntar 6,02 vezes 10 na 23 átomos de carbono, mais 4 vezes 6,02 vezes 10 na 23 átomos de hidrogênio, eu formo 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de metano. Se a gente converter mol para grama, né? Se eu multiplicar mol pela massa molar, então eu tenho que 12 gramas de átomos de carbono mais 4 gramas de átomos de hidrogênio formam 16 gramas de moléculas de CH4. Essa é a massa molar do CH4. Tendo a massa molar, né, do CH4, do metano, 16,04 gramas, sabendo que 1 mol, isso é a massa molar, ou seja, é a massa de 1 mol. E sabendo que em 1 mol existem 6,02 vezes 10 na 23 moléculas, a gente consegue calcular a massa média de uma molécula. Então, a massa molecular média, né, não é massa molar. Molar equivale a 6,02 vezes 10 na 23. Massa molecular equivale a uma molécula. Então, se eu pegar a massa molar, que é a massa em grama de 1 mol, e dividir pelo número de moléculas em 1 mol, eu vou ter quanto pesa uma molécula de metano. Né? 2,664 vezes 10 na menos 23 gramas. A gente chama essa massa de massa média, porque assim como a gente discutiu em sala sobre as massas atômicas, né, uma massa média, aqui, obviamente, a gente tem que incluir, né, está incluído o conceito de isótopos. Nesse caso, mais especificamente, isótopos de carbono e isótopos de hidrogênio, que são, aqui trata-se do mesmo elemento químico, porém com número de nêutrons diferentes no núcleo, que vai gerar, número de prótons é o mesmo, então o elemento é o mesmo, porém com massas diferentes. Esses são chamados isótopos. Os compostos iônicos, como por exemplo, o mais comum deles, né, cloreto de sódio, eles, como eu já comentei lá no início do slide, eles não existem como moléculas individuais. Assim, né, para compostos iônicos, escrevemos a fórmula mais simples que mostra o número relativo de cada tipo de átomo em uma fórmula unitária do composto. Quando a gente estava no conteúdo passado escrevendo fórmulas químicas, a gente junta o cátion com o ânion, obrigatoriamente, para composto iônico, que é quando a gente tem um metal, né, unido a um não metal, um cátion ligado
né? Por meio de uma ligação iônica a um ânion, depois a gente vai estudar com mais detalhes, né? Todos os pormenores das ligações iônicas, mas enfim, quando eu tenho essa atração entre espécies químicas de cargas opostas, né? Cátion positivo, ânion negativo. Quando a gente escrevia a fórmula do composto iônico, obrigatoriamente, se eu tivesse 2 cátions e 2 ânions, a gente precisa simplificar, né? O que não acontece com os compostos moleculares, só se a gente tivesse falando da fórmula mínima daquele composto molecular. Então, a massa molar, né, dos compostos iônicos é calculada a partir dessa fórmula unitária. No caso do NaCl, né, a massa molar é a soma da massa molar do sódio mais a massa molar do cloro, né, que equivale a um valor igual a 58,44 gramas por mol. E para diferenciar substâncias como cloreto de sódio, NaCl, ou compostos iônicos que não contêm moléculas, os químicos eventualmente referem-se à sua massa fórmula ao invés de massa molar. Então, quando aparecer, né, massa fórmula, isso equivale à massa molar de compostos iônicos. Aqui nós temos uma figura, né? Mostra aqui aspirina, aqui o cloreto de cobre 2 diidratado e aqui óxido de ferro 3 e por último água, né? Tem um exemplo aqui embaixo de como se calcular a massa molar. Então, mais especificamente aqui da aspirina, é de um composto molecular. A fórmula estrutural está aqui, o modelo de bolas, e essa é a fórmula molecular, né? Ou seja, a aspirina tem 9 carbonos na sua estrutura, 8 hidrogênios e 4 oxigênios. Então, para calcular a massa molar da aspirina, a gente vai multiplicar a massa molar do carbono vezes 9, a massa molar do hidrogênio vezes 8, a massa molar do oxigênio vezes 4. Soma esses três valores, 108,09 mais 8,064 mais 64, e a gente tem a massa molar da aspirina, que é 180,2 gramas. Aqui um detalhe, né? Nesse exemplo desse composto iônico, o cloreto de cobre 2 diidratado. Então, essas duas moléculas de água, elas fazem parte do cálculo da massa molar do composto, né? Então, assim, uma fórmula unitária consiste de um íon cobre, 2 íons cloreto e 2 moléculas de água. A massa molar é a soma das massas de 1 mol de cobre, 2 mols de cloro e 2 mols de água, ou 4 mols de hidrogênio mais 2 mols de oxigênio. Vamos resolver um exemplo, então, fazendo conversões. Se você tomar 325 miligramas, isto é, 0,325 gramas de aspirina em um comprimido, qual é a quantidade de matéria em mol, ou seja, qual é o número de mols do composto que você ingeriu? Então, a gente calculou anteriormente a massa molar. Para transformar grama em mol, divide pela massa molar. Esse foi o número de mols de aspirina ingerido. Quero saber quantas moléculas de aspirina foram ingeridas? Multiplica isso por 6,02 vezes 10 na 23. E se eu quiser saber a massa molecular, ou seja, a massa de uma molécula de aspirina, eu divido a massa molar por 6,02 vezes 10 na 23. Para finalizar, vamos a um exercício, então.
E vamos imaginar que nós temos aqui uma massa de ácido oxálico igual a 16,5 gramas. Essa é a fórmula do ácido oxálico. 2 hidrogênios, 2 carbonos, 4 oxigênios. Vamos às perguntas. Qual a quantidade de matéria em mol é representada por 16,5 gramas de ácido oxálico? Quantas moléculas de ácido oxálico estão presentes nessa massa? E quantos átomos de carbono estão presentes nessa mesma massa? Aqui ao lado, né, tem um passo a passo para a resolução do exercício. O primeiro passo, sempre, né, na maioria dos exercícios, será o cálculo da massa molar do composto. Então, a gente vai calcular a massa molar do ácido oxálico. Em seguida, a gente vai usar, né, a massa molar do ácido oxálico para transformar massa em mol, que é o que está pedindo o exercício. Depois, a gente vai multiplicar o número de mols calculado na letra A por 6,02 vezes 10 na 23, para a gente descobrir quantas moléculas do ácido estão presentes nessa massa. E, por último, a gente vai usar a estequiometria que a gente observa aqui na fórmula molecular relacionada ao átomo de carbono, onde a gente vê que eu tenho 2 átomos de carbono na fórmula do ácido oxálico. Então, a gente vai multiplicar no final esse valor encontrado aqui, né, na letra B, por 2. E é isso que a gente encontra aqui. Para calcular a massa molar do ácido oxálico, então a gente multiplica a massa molar do carbono por 2, a massa molar do hidrogênio por 2, a massa molar do... Vamos de novo. A gente multiplica a massa molar do carbono por 2, a massa molar do hidrogênio por 2, a massa molar do oxigênio por 4. Soma tudo, a gente chega num valor igual a 90,04 gramas por mol. Aí eu vou pegar a massa dada no enunciado do exercício e dividir pela massa molar. Fiz a conversão de massa para mol. Agora, a gente vai calcular o número de moléculas. Então, eu multiplico o número de mols por 6,02 vezes 10 na 23, tenho o número de moléculas, depois eu multiplico isso por 2 para descobrir o número de átomos de carbono. Esses são exercícios que vocês podem resolver em sala de aula. Na verdade, o nosso encontro vai ser por meio do aplicativo Microsoft Teams. A gente pode resolver juntos, a gente vai estar ao vivo, ou vocês podem resolver em casa.